Pronto, a mulher do cara sai aí com o padeiro, né? Bom, o cara pode perdoar e deve perdoar, né? Porque Jesus Cristo ensinou que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70. E o sujeito não tem que provar que ele sabe fazer aquilo que ele já fez. Não tem mais homem nesse país, só tem boiola, é um negócio medonho. Neste terceiro de 4 vídeos sobre o fenômeno da educação brasileira, o professor Olavo de Carvalho diz que o Brasil carece de historiadores da filosofia. Fala também sobre o puxa-saquismo entre os pseudo-intelectuais da USP e o incentivo que teve com José Américo Mota Peçanha, que falou tanta besteira em uma palestra que o fez escrever um livro inteiro. Acompanhe. Por que você acha que eu tive que fazer a história essencial da filosofia? Porque não tinha o livro-texto. Só tinha o livro-texto estrangeiro, né? Você tem o Copleston, você tem o Edward Zeller, você tem um monte de clássicos da história da filosofia, né? O Giovanni Reale. Tem um monte, Überweg, montes, mas brasileiro você não tem. Eu ainda citava o livro do Castro Neri, Evolução do Pensamento Antigo. É só seu pensamento antigo, é um livro publicado em 1936. Falei, esse aqui tem nível para competir com os estrangeiros, os outros não têm, né? Então, quando o Paulo Ranz diz isso, eu digo, peraí, como é que você pode dizer que vocês formaram historiadores da filosofia se não há livros de história da filosofia produzidos por vocês? Do que ele está falando? Em que mundo ele vive, né? Ele vive num mundo de autolisonja, que se torna, para ele, realidade. A autolisonja grupal. Vocês já viram professores da USP num debate? É uma troca de confete que eu nunca vi na minha vida, né? Todos eles se tratam no diminutivo. Mariazinha, Joãozinho, né? Joaquinzinho, é tudo assim. Trocando beijinho, afago. Você pode chegar lá e dizer a maior enormidade da paróquia, todo mundo, né? O que é isso aí? Interproteção mafiosa, né? Ninguém pode chegar lá e dizer, pô, você não entende nada desse assunto, cala a boca, burro, vai para casa, né? Vocês viram, o falecido Zé Américo Mota Peçanha me inspirou um livro inteiro. Ele, numa conferência, falou tanta estupidez, mas tanta, que eu comecei a meditar e falei, olha, para você corrigir o erro, você precisa de mais espaço do que para você praticar, né? Você chega assim e fala, olha, fulaninho comeu a mulher do vizinho. Uma frase só. Quantas frases ele precisa para se livrar dessa acusação? Para testemunho, raciocínio, demonstração, etc. E mesmo assim ainda sobra dúvida, sabe? Então, o erro, a mentira, tem o privilégio de poder ser breve, a sua refutação não. Então, para explicar a dimensão da estupidez que o Zé Américo tinha dito ali, eu tive que escrever um livro inteiro. E, de certo modo, fazer um giro por a história inteira do Ocidente, porque, por trás do que ele dizia, havia a falsificação completa da história do Ocidente. Então, em primeiro lugar, ele acreditar que existia uma tradição filosófica materialista que era muito mais importante e abrangente do que o resto. Eu falo, quantos membros tem essa tradição? 5, 6? A tradição inteira da filosofia grega, medieval e moderna não é materialista de maneira alguma. Os materialistas são exceções. E são realmente pessoas de nível filosófico menor. Quer dizer, o materialismo é uma das primeiras coisas que o ensino da filosofia, que o estudo da filosofia supera, né? Então, que raio era esta tradição filosófica que tinha, por exemplo? Tinha o Epicuro, não sei que, antes de Cristo. Depois ia aparecer o Patrício no século XV. Ei, que raio de tradição é essa? Que pula 20 séculos. Né? Não tem tradição nenhuma. Tinha nomes isolados. Então, e no entanto era um professor da USP, um professor respeitado da USP, paparicado. Claro que era uma besta quadrada, eu não tenho a menor dúvida. Como todos eles são. Né? A USP teve professores bons no tempo que vieram os primeiros franceses. Etienne Sorriot foi professor lá, né? Agora, quando aparecia um filósofo de verdade aí, a USP dava uma chance para ele, não dava. Quando teve o Wilhelm Flusser, né? Não tem diploma de filosofia, então não deram chance para ele. Ele se cansou e foi para a Alemanha. Na Alemanha pediram diploma, não entregaram imediatamente uma cátedra para ele, porque conheciam o trabalho dele. Então, esta coisa do diploma no Brasil, assim, é autodefesa mafiosa, aí só. É só isso, é um fetiche.
Então os caras, eu lavo no tênis. Claro que não tenho. Né? Você acha que eu vou aceitar uma porcaria dessa assinada por algum Zé Américo Mota Peçanha, por algum Paulo Arantes? Isso para não falar o Paulo Giraldelli. Mas o Paulo Giraldelli assinar o diploma aqui. Hã? Você pensa que eu sou o quê? Palhaço para aceitar isso aí? A resposta é enfiar naquele lugar. Não pode enfiar, porque daí a pessoa tem que nascer por ali. Para atrapalhar. Vão me acusar de abortista. Quer dizer, que palhaçada que virou a nossa universidade. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com essa gente? Se você calcular apenas 14 anos ou 15 anos, são 60 milhões de pessoas. Todos eles têm emprego. E todos eles estão exercendo as suas profissões de maneira destrutiva, prejudicial, prejudicando o povo, prejudicando os seus clientes, prejudicando os seus fregueses, prejudicando todo mundo. E, em geral, tomando o dinheiro do governo. O que é certo fazer com as pessoas? Bom, se fosse em Cuba, não teria problema mandar todo mundo cortar cana e pronto, acabou. Nós não podemos fazer isso porque nós estamos na tal da democracia. Não é isso? Então, e a educação é tida como um dos direitos democráticos fundamentais. Agora, para você ter ideia, né, outro que só abre a boca para falar besteira, tem alto conceito nos meios universitários, o senhor Fernando Henrique Cardoso publicou um artigo no Washington Post dizendo o seguinte: o Bolsonaro é um capitão do exército aposentado que durante décadas, como congressista, continuamente votou em favor de interesses corporativos. Quer dizer, interesses de grandes empresas. Qual grande empresa? Hã? O Bolsonaro nunca votou a favor de coisa nenhuma no sentido, não há nada que você possa dizer. Não, ele defende interesse corporativo. Só se está usando a palavra corporação em duplo sentido, dizendo que ele defendeu a corporação da polícia militar. Isso sim, só se foi isso. Mas acontece que ele escreveu o artigo em inglês, corporative interest quer dizer interesse das grandes empresas. Ora, se ele tivesse defendido o interesse das grandes empresas, elas teriam financiado a sua campanha. E ele não tinha dinheiro sequer para comprar um chiclete, pô. Hã? Quer dizer, como é que um cara que foi presidente da República quer uma coisa dessa? O Fernando Henrique, tu é um mentiroso chinfrim, tu é um bosta, isso que você é. Aqui. Bolsonaro surfou um tsunami de raiva popular e desespero, papapá. Ele conseguiu fazer isso por causa da crescente suspeita popular de que a democracia representativa é incapaz de entregar os bens que promete. Eu digo, opa, ele desconfiava da democracia representativa ou do governo? Se eles escolheram votar no candidato, é porque eles confiam na eleição, confiam na democracia representativa. Eles não confiam nos caras que estavam no governo fazia 14 anos. Quer dizer, como é que o sujeito escreve um treco desse? Como é que a desconfiança da democracia representativa pode produzir uma eleição vitoriosa? Você não estudou ciência política ou animal? Não estudou. Nunca estudou. Você não estudou coisa nenhuma. Você ficou lá lendo a apostilinha, colando e falar só para comer as menininhas. Isso que você fez na faculdade, como todo mundo. Depois sai lá, eu sou o Fernando Henrique gostoso, eu sou gostoso, não sei o quê. Daí, ainda tinha coisa pior aqui. A mídia mainstream está perdendo influência. A sociedade perdeu a sua anterior coesão. Viu? Você não viu coesão nas ruas? Você não viu a unanimidade do povo contra a Dilma? E tinha 95% contra e 5% a favor? Quer dizer, o país está dividido. Como dividido? 95% de um lado e 5% do outro? Percebe que os votos do Haddad empataram, sabe com o quê? Com os anulados, com os votos nulos. Ele ganhou um pouquinho dos anulados, né? Um pouquinho a mais.